Por que será que muitas pessoas fazem dietas e dietas e desistem e depois resolvem voltar, mas não conseguem sozinhas? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Rodrigo, nosso convidado de hoje, alguma opinião, algum palpite sobre isso? Bom dia, Rodrigo. Oi, Sari. Oi, Souto. Obrigado pelo convite. De fato, a maioria das pessoas que conseguem manter o peso no longo prazo, tem um estudo até antigo, a gente pode até colocar a referência depois aqui no podcast, mas 80%, 90% das pessoas que conseguem manter o peso no longo prazo não conseguiram atingir esse resultado na primeira vez. Então, tentar várias dietas é quase que a regra para o tratamento da obesidade. E aí, eu acho que tem vários motivos, né? Então, a gente sabe que tem vários tipos de dieta para você atingir um déficit calórico. Às vezes a pessoa fez uma tentativa sem medicamento e na outra tentativa usou um medicamento, e sem contar a parte psicológica, né? As pessoas muitas vezes desistem, assim como outras mudanças de hábito que as pessoas também abandonam, como atividade física, por exemplo. Eu acho que isso é bem importante a gente já começar com essa informação, porque muita gente chega falando assim, nossa, para mim é muito difícil, eu já tentei muitas vezes e eu sou um fracasso. É bom você que está nos ouvindo, se esse for o seu caso, você saber que você não está sozinho, né? Como o Rodrigo falou, essa costuma ser a regra e não uma exceção. É importante lembrar que quando a gente está fazendo uma tentativa de perda de peso, nós estamos lutando contra algo evolutivo, porque o nosso organismo evoluiu para tentar reter calorias. Porque a verdade é que hoje a gente vive num mundo de abundância, mas durante a evolução da espécie era mais comum a escassez, de modo que ter a capacidade de não emagrecer facilmente e, ao contrário, ter a capacidade de armazenar com eficiência eram vantagens evolutivas. Então, nós estamos lutando contra um imperativo biológico. É natural que não seja fácil. Mesmo quando a gente tenta simplificar uma estratégia, que é o que a gente tenta fazer, pode até ser simples, mas não é necessariamente fácil, né? E será que é mais fácil emagrecer na primeira vez? Algumas pessoas também têm essa impressão. Olha, uma vez eu fiz low carb e emagreci bastante, só que acabei reganhando peso aí, ou na pandemia, ou nas férias, ou sei lá, no último ano, né? E agora quero voltar, mas não emagreço mais. Essa dieta que deixou de funcionar? Eu acho que a resposta é depende. Depende por quê? Porque essa pessoa que, por exemplo, fez a primeira tentativa, fez a segunda tentativa, ela pode usar a experiência que ela teve nessas primeiras tentativas para conseguir emagrecer nessa terceira tentativa, né? Então, do ponto de vista comportamental, eu acho que dependendo da forma que você enxerga essas tentativas, né? E não como tentativas que foram um fracasso, porque tem muito disso também, né, Sari? Existe um certo preconceito em relação à obesidade, não só da sociedade, digamos assim, mas às vezes do próprio paciente que tem obesidade. Ele se enxerga como um fracassado, às vezes como um guloso, que não tem disciplina, e é importante que o profissional de saúde tire esse estigma dele e faça que ele enxergue a obesidade como uma doença. E sendo uma doença, e geralmente uma doença crônica, porque emagrecer, por incrível que pareça, não é a parte mais difícil do tratamento, né? A parte mais difícil, como o Souto mencionou, é manter o peso perdido após o emagrecimento. É importante que o paciente desde o início saiba disso, para que ele
tenha convicção e esteja esclarecido que vai ser um tratamento que vai durar mais tempo. Sobre essa questão do emagrecimento parecer ser mais difícil nas tentativas subsequentes do que na primeira vez, eu sempre tinha uma dúvida, na realidade ainda tenho, o quanto disso é uma coisa comportamental, o fato de que talvez na primeira vez, pela novidade, a pessoa esteja mais entusiasmada e na segunda vez a pessoa já não faça tão certo, ou tenha mais furos na estratégia, ou se é uma coisa biológica, se realmente o corpo resiste mais ao emagrecimento na segunda, terceira ou 10ª vez do que na primeira. Tem um estudo que quem me apresentou foi justamente o Dr. Rodrigo Bomeni, que é um estudo feito em roedores, que testou essa hipótese. E o interessante é que no caso dos roedores não tem como eles roubarem na dieta, né? A totalidade do que eles vão comer é aquilo que o pesquisador deu de ração para aquele dia. E o que eles fizeram? Eles fizeram os ratinhos engordarem com uma dieta hipercalórica, depois cortar as calorias em 50% para forçá-los a emagrecer novamente. E repetiram o ciclo mais uma vez, engordar e emagrecer, com exatamente o mesmo número de calorias nas duas vezes. Na segunda vez, os ratinhos engordaram muito mais rapidamente do que na primeira. E na segunda vez, eles levaram o dobro do tempo para emagrecer do que na primeira. Então, no caso dos ratinhos, repito, não tem essa possibilidade de que na segunda vez eles não estavam fazendo a dieta direito, eles não tinham opção, o que mostra que pode sim haver algum grau de adaptação do corpo, como se ele fosse, entre aspas, vacinado por muitas tentativas e se tornasse mais hábil em defender esse set point de peso, né? Quer dizer, o corpo estava com 100 quilos e aí você faz ele ir para 80. Na segunda vez, quando ele está em 100 quilos, ele defende com unhas e dentes aquele 100, aparentemente porque o nosso corpo pensa, puxa vida, essa pessoa passa sucessivas vezes por episódios de privação e então, para não morrer, o corpo segura mais a gordura. É um estudo em roedores, mas eu tenho essa impressão que pessoas que já fizeram várias vezes podem ter realmente um pouco mais de dificuldade, o que não significa que é impossível. Não sei se você tem essa mesma impressão, Rodrigo. Isso, tem esse estudo que é interessante, né? Um estudo com ratinhos. Acho que tem 2 pontos aí que são importantes, né? À medida que a gente vai emagrecendo, e aí humanos, isso é relativamente bem determinado, embora existam outras hipóteses também para isso, o nosso corpo ele vai se adaptando para que a gente recupere o peso perdido. Então, a gente tem aumento da fome, a gente tem uma diminuição da saciedade, a gente passa a ter mais prazer por determinados alimentos e tem uma diminuição também do metabolismo, do nosso gasto energético. E o hipotálamo, que é uma das regiões aí que faz todo esse controle da fome, ele estabelece que esse peso máximo que a gente teve, e isso exclui a gestação, é o nosso peso normal. Então, isso no longo prazo se torna difícil, né? A gente não sabe quando, se em algum momento isso é alterado, mas uma pessoa que atingiu 120 quilos, o hipotálamo estabelece que 120 quilos é o peso normal dela. E aí, se ele vai tentando emagrecer, o corpo tende a fazer essas adaptações metabólicas para retornar aos 120 quilos. Tem um outro ponto interessante também, Souto, que perda no longo prazo está muito relacionada à perda no curto prazo. Então, ali nas primeiras semanas de tratamento, 4, 8 semanas, vão determinar mais ou menos a perda no longo prazo. E por causa disso é tão importante que, se a pessoa não está perdendo peso, né, no começo do tratamento, ela precisa rever se aquela dieta faz sentido para ela. E por isso que, inclusive no Retomada, né, a gente se preocupou tanto com esse fator de ensinar um tipo de alimentação que você perde peso nas primeiras semanas, mas que ao mesmo tempo você consiga manter essa dieta no longo prazo, porque também não adianta você orientar uma dieta extremamente restritiva que a pessoa consegue seguir por 2 semanas e depois ela abandona porque ela
está passando fome, ficou fraca, tudo isso. Então, todos esses fatores precisam ser levados em consideração. Uma coisa importante também, na linha do que o Rodrigo falou, que a gente precisa uma estratégia que a gente seja capaz de manter no longo prazo. Por quê? Porque sobrepeso e obesidade são condições crônicas. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. O que é uma condição crônica? Vamos pensar o contrário, uma condição aguda, uma pneumonia. Você tem uma pneumonia, você vai tomar um antibiótico por uma semana, você vai ficar curado e você não precisa continuar tomando antibiótico o resto da vida para que a pneumonia não volte. Ela é uma coisa aguda, ela fica curada. O sobrepeso e a obesidade não funcionam assim. Não existe o conceito de vou fazer uma dieta até perder esse excesso de peso e depois eu posso voltar a comer, entre aspas, normalmente. A hora que você voltar a comer normalmente, você vai ganhar o peso todo de novo, porque o Rodrigo falou, o seu hipotálamo reestabeleceu o set point, o peso referência dele naquele peso alto. E ele continua achando que você está abaixo do peso. Quando você voltar a comer, entre aspas, normalmente, ele vai buscar aquele peso anterior. Portanto, a intervenção tem que ser continuada, tem que ser algo que possa ser abraçado, adotado como estilo de vida. Por isso que a gente não propõe dieta da sopa, dieta do HCG com 500 calorias, dieta com shakes de 800 calorias, porque são coisas que funcionam. Obviamente, se você consumir 800 calorias por dia por alguns meses, você vai perder muito peso, mas você não vai conseguir continuar consumindo shakes de 800 calorias pelo resto da vida. Shakes não é estilo de vida. Dieta da lua não é estilo de vida. Mas existe uma estratégia que a gente pode adotar como estilo de vida, que é o que a gente sempre fala aqui no podcast e é o que a gente também fala no Retomada. Tem um ponto interessante que é assim, ó, a gente pega uma pessoa de 100 quilos e que conseguiu perder 30 quilos, que seja, que é uma perda exorbitante, né? Mas ela perdeu 30 quilos, então agora ela tem 70, né? Se a gente comparar essa pessoa que tinha 100 e agora tem 70 quilos com uma pessoa que sempre teve 70 quilos, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista de gasto energético, ela vai ser diferente. Ela vai ter que se esforçar mais para se manter nos 70 quilos do que aquela pessoa que sempre teve 70 quilos. E às vezes isso pode ser um pouco desanimador, digamos assim, né? Mas quando o paciente tem noção disso, como o Souto também diz, para o paciente explica que é uma doença crônica, o paciente muda um pouco a forma como ele enxerga a obesidade e passa a entender que o tratamento envolve duas partes. A primeira, a perda de peso, claro, e a segunda, mais difícil, que é a manutenção do peso perdido. E aí tem uma parte interessante do exercício, que é o quê? O exercício físico na perda de peso, ele tem um papel, assim, de maneira geral, né? Claro que se uma pessoa treina para fazer triatlo, aí é uma quantidade de exercício muito grande, mas de maneira geral, o exercício físico ele tem um papel muito pequeno na perda de peso, né? A dieta tem um papel muito mais relevante, mas na manutenção do peso perdido, o exercício é extremamente importante. E esse foi um dos motivos até da gente colocar a atividade física no Retomada, né, Sari? Porque é uma forma da pessoa começar a fazer atividade física, dela perceber que existem exercícios que são possíveis de serem feitos em casa, né? Então, nesses 15 dias, é claro que ninguém vai ficar musculoso, ninguém vai ter um resultado de perda de peso por causa do exercício, mas quanto antes as pessoas iniciam um exercício, melhor, porque isso vai se tornando um hábito do longo prazo e isso acaba sendo essencial para a manutenção do peso perdido, porque a enorme maioria das pessoas que conseguem manter o peso perdido, elas fazem atividade física. Sim.
E a gente está falando, citou algumas vezes o retomada, eu acho que talvez algumas pessoas não saibam do que se trata, então acho que é bom a gente explicar, né, para elas. Se você está se perguntando que negócio é esse de retomada, é um desafio, gente, um desafio de 14 dias que a gente faz online, a gente fez uma primeira edição ano passado, foi um grande sucesso e as pessoas já iniciaram 2022 pedindo uma segunda edição. E agora a gente conseguiu reorganizar, reestruturar o Retomada com base em todos os feedbacks que a gente recebeu ano passado para fazer uma segunda edição ainda melhor. Vamos falar o que vai ter nessa segunda edição? Então, é assim que funciona. A gente trabalha com a maior parte da entrega do conteúdo dentro de um perfil fechado no Instagram, em que a gente tem posts diários e também 8 encontros online ao vivo com a gente e com convidados especialistas nas suas áreas de atuação. Entre eles, a Nutri das Panelas, que é a nutricionista que elabora uns planos alimentares uma semana focado em low carb com comida de verdade e uma outra semana focado na estratégia proteína-energia. Aliás, eu vi vários comentários de pessoas que tiveram excelentes resultados nessa semana da PE. Sim, muito bem lembrado. E olha só, tem até um comentário aqui de uma pessoa que fez o Retomada primeira edição, a Marina King. Ela escreveu assim: a PE é incrível, low carb não resolve muito para mim. Eu já sabia disso, por isso que eu me inscrevi no Retomada para saber mais sobre PE, que é proteína e energia. E às vezes o que falta é um ajuste, né? A pessoa já vem de um caminho fazendo low carb e ela precisa fazer alguma coisinha, um ajuste fino para perceber uma evolução nesse processo de emagrecimento, que a gente sabe que não é linear, né? A gente não emagrece sempre na mesma velocidade ao longo do tempo, principalmente quem tem bastante peso para perder. Bom, o nome já diz retomada, porque muitas pessoas seguem a estratégia, por um motivo ou outro acabam deixando de seguir, então é uma oportunidade de retomar. E a gente começa com a estratégia low carb tradicional, que para muita gente é o que elas precisam, é o que funciona, é simples de seguir. E por outro lado, a gente apresenta na segunda semana uma sofisticação, uma sintonia fina da técnica, que é a utilização da relação proteína-energia, ou seja, de cardápios e alimentos em que nós temos uma proporção maior de proteína em relação à energia oriunda tanto de carboidratos como de gorduras. Muitas pessoas que não estão vendo resultados com a low carb tradicional conseguem resultados com essa modificação. E aí as pessoas têm a possibilidade de experimentar numa semana de uma forma, experimentar na outra semana de outra forma, ver o que fecha melhor com o seu estilo de vida, com a sua preferência e com a sua necessidade. E lembrando também que agora nessa edição vai ter um terceiro cardápio sugerido, que é para você não ficar assim desamparado e ter uma direção para seguir fazendo sozinho depois que o desafio terminar. E nessa edição a gente tem uma participação especial do chefe Michel Miranda, que é bacharel e professor de gastronomia low carb. Ele vai trazer dicas culinárias, toque do chefe, assim, digamos assim, e vai dar também 2 aulas com receitas exclusivas para os participantes que quiserem se aventurar na cozinha de uma forma um pouco mais profissional. A gente também vai ter planilhas de acompanhamento, então é bem importante, né, registrar o progresso, as dúvidas, como a gente está se sentindo ao longo do processo. E isso é uma coisa que a gente trouxe também porque as pessoas nos falaram que elas sentiam essa necessidade. E além disso, uma lista de compras para ajudar no planejamento. Assim que você se inscrever, você vai ter essa lista de compras e já acesso ao primeiro cardápio do desafio. Mas o que vale mesmo, gente, é quando a gente começa todo mundo junto, lá no perfil fechado do Instagram se cria uma comunidade mesmo em que as pessoas acabam se ajudando e a gente vai esclarecendo todas as dúvidas. Na parte do exercício físico do movimento, a gente tem uma participação incrível, né, da Nara Prado, que é uma personal trainer que trabalha
online. Então, ela já tem bastante experiência em fazer treinamentos à distância para as pessoas que não têm acesso a uma academia. Então, ela consegue fazer treinos muito completos, com o peso do corpo ou com coisas que a gente tem em casa mesmo. Para quem talvez nunca teve coragem de ir para uma academia ou não sabe como começar, eu acho que é uma oportunidade de inserir a atividade física na vida e ela vai dar 1 mês de acesso grátis ao programa de treinamento online dela, para todos os participantes do Retomada. Então, na prática, pessoal, mais do que um desafio, nesses 14 dias, nessas 2 semanas, a gente vai meio que pegar na mão e ensinar o passo a passo, aquilo que na prática eu e o Souto também ensinamos para os nossos pacientes no consultório, claro que sem nenhuma orientação individual, mas para que as pessoas que estão participando do Retomada tenham autonomia depois para continuar com a dieta, continuar com o exercício físico, continuar, de certa forma, motivados, né? Então, isso que a Sari falou é muito, muito importante. A mudança de hábito e o início da mudança, né? A retomada, ela acaba sendo muito difícil quando você faz isso de uma maneira solitária, né? Solitária sem um grupo, sem alguém orientando, sem que você possa estar conectado ali todos os dias com o processo, e o Retomada proporciona isso. Traz motivação, traz ânimo, traz informação e principalmente traz autonomia para que você consiga manter isso no longo prazo. A gente ouviu das pessoas exatamente isso como um grande diferencial, né? A Cami Marcondes falou assim, foi demais. Eu sou do grupo que já estava na low carb, mas foi de fato um destrave para mim excelente. Eu já conhecia o trio Parada Dura, ela chama a gente assim, e a Nutri também. E agora eu conheci a Nara, ela adorou, né, essa experiência. Quem quiser ler assim o que diz todas as pessoas que participaram da primeira edição, tem lá na página do Retomada, a gente vai deixar o link para vocês poderem ir lá e ver todos os detalhes. E se você sentir vontade de participar desse grupo, vai ser um prazer para a gente poder interagir mais de perto com todo mundo que tiver inscrito. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.